Olá, pousadeiros, tudo bem? Aqui é a Natália, esse é o canal do Viver de Pousada, o meu canal na internet onde eu dou dicas para pousadeiros que querem ter uma pousada de sucesso ao mesmo tempo que tem qualidade de vida. E hoje eu tô aqui de novo com Pergunta para Pousadeira, né? Faz tempo que a gente não falava aqui das dúvidas que vocês me mandam. Vocês sempre me mandam dúvidas lá pelo direct no Instagram, alguns aqui pelo YouTube mesmo. E a ideia é usar esse quadro aqui para responder essas dúvidas de vocês, né? Geralmente eu respondo pessoalmente cada uma delas, mas eu também gosto de fazer o vídeo, porque assim todo mundo, né, que tiver uma dúvida parecida pode estar consumindo o meu conteúdo e aprendendo muito com isso. Então eu vou começar, hoje eu tenho algumas perguntas separadas aqui para vocês. Eu vou começar então com a primeira pergunta, que foi, né, de uma seguidora que me perguntou como proceder com as reservas feitas pelos parceiros, na Booking, Expedia, etc. Então, eu acho que cada pousada tem uma metodologia própria, né, de como tratar essas reservas, que vem dos parceiros mesmo, mas o que eu recomendo é, apesar de quando qualquer hóspede faz uma reserva pela Booking, ou pela Expedia, ou pelo Hotel Urbano, qualquer um desses sites de aplicativos, a reserva geralmente é confirmada na mesma hora. Ou seja, você não tem que ter nenhuma preocupação com questão da disponibilidade ou não, se você estiver trabalhando com um sistema integrado de reservas ou tiver com seu sistema, né, dentro desses aplicativos atualizado. Então, mas o que eu acho legal é, apesar de a reserva ser feita por meio de um aplicativo e a responsabilidade da comunicação ser mais do aplicativo do que sua, eu acho que é muito bacana você, como pousadeiro, pegar essa oportunidade de entrar já em contato com o hóspede. Por quê? Porque dessa maneira você já distancia um pouco desse meio mais frio de uma reserva, né? Eu gosto de chamar uma reserva que vem pela Booking, Expedia, que é uma reserva fria, ou seja, uma reserva que não tem muito relacionamento com a sua pousada. Ela está usando o aplicativo pela facilidade, pela confiança, mas ela não chegou a entrar em contato com a sua pousada, conversar com você, ter ideia realmente do que ela vai encontrar, pesquisar muito do lugar. Muitas vezes quem faz a reserva da hospedagem pela Booking ou pela Expedia ou por qualquer um desses canais, ele está mais interessado na praticidade. Então, se você quiser dar um plus já, né, começar essa estadia, deixar ela mais ao cara da sua pousada, eu recomendo que você entre em contato com o hóspede. Pode ser por e-mail, pelo e-mail que vem, né, pela própria Booking, eles mandam um e-mail para vocês geralmente. Você pode mandar um contato de e-mail direto para ele, mas atualmente eu estou preferindo o WhatsApp. Por que eu estou preferindo o WhatsApp? Porque você tem uma proximidade muito maior com o hóspede pelo WhatsApp do que pelo e-mail. E outra, a Booking e a Expedia já se ligaram no e-mail e eles não deixam para você o e-mail correto do hóspede. Eles te deixam um e-mail de redirecionamento, que é um e-mail que passa por dentro do sistema deles, ou seja, você não tem acesso ao e-mail do hóspede. Então, se o hóspede te passou o telefone e esse telefone já tiver o WhatsApp, perfeito. Já entre em contato com o hóspede, você pode entrar, já a minha dica, né, que eu dou para esse momento é entrar em contato com o hóspede, se apresentar, agradecer pela reserva que foi feita para sua pousada, pelo parceiro tal, confirmar que ela está confirmada. Se você tiver que fazer algum pré-pagamento, solicitar algum pré-pagamento, você pode usar esse momento para solicitar já, caso o hóspede não tenha informado o cartão de crédito ou você não aceite esse tipo de pagamento na sua pousada. Então, nesse momento, você já pode falar sobre como funciona a taxa de reserva. Eu sempre recomendo que você cobre sim uma taxa de reserva desses seus hóspedes, principalmente os vindos da Booking e da Expedia. Porque, de novo, lembra que eu falei agora no comecinho do vídeo que quando o hóspede faz a reserva direto num desses aplicativos, ele não tem um relacionamento com você? Então essa falta de relacionamento com você pode fazer um facilitador para ele cancelar a reserva sem muito se importar com você. Então, se você está recebendo uma reserva por qualquer um desses aplicativos de viagens, cobre pelo menos 50% para você não ter problema depois se a pessoa cancelar. Isso só não vale caso a sua condição de pagamento, né, perante esses parceiros seja pagamento só na chegada ou 10 dias de cancelamento grátis, alguma coisa do tipo, como funciona na Booking. Mas é muito legal você usar esse momento que você tem para entrar em contato com o hóspede, né, e se apresentar e falar um pouco da sua pousada e passar um pouco das regras e
trazer ele um pouco mais já para o clima que ele vai encontrar na sua pousada, para deixar bem claro que você não é um hotel comum e sim você é uma pousada que presta atenção nos seus hóspedes. Então, use esse momento, né? Use esse contato que você tem, esse primeiro contato que você pode ter com o hóspede a seu favor. Pegue esse hóspede, né, pela mão, já pergunte se ele tem alguma dúvida com relação à viagem, com relação a transporte, se ele já quer agendar algum passeio, já quer conhecer mais de Barra Grande. Fique disponível. Só de você ficar disponível, você já vai fazer uma diferença enorme para esse hóspede e com certeza isso vai valer muitos pontos para sua pousada. Então é dessa maneira que eu trabalhava na minha pousada e eu recomendo fortemente que vocês trabalhem alguma coisa do tipo também, cada um alinhado, né, aos conceitos da sua pousada, ou do seu hostel, ou do seu pequeno hotel, mas sempre pensando em criar um relacionamento com o hóspede, já que ele está chegando de uma maneira fria na sua pousada. Combinado? Agora nós vamos para a segunda pergunta, que também veio junto com a primeira, eu achei bem legal, e é com relação ao bar da honestidade, que foi uma dica que eu dei aqui já para vocês. Eu acho que muita gente gostou dessa dica, eu estou vendo várias pousadas usando o bar da honestidade, que é uma coisa muito bacana, tira muito peso das suas costas, faz você vender mais e deixa o hóspede super satisfeito. Então eu recomendo fortemente que todo mundo tenha o bar da honestidade. E essa seguidora me fez essa pergunta justamente com relação ao bar da honestidade, que ela tá querendo colocar na pousada dela, mas a dúvida dela é com relação àqueles momentos que tem aqueles hóspedes que sempre vêm e que eles mesmos querem trazer a sua comida, a sua bebida, sua cerveja, o seu vinho, alguma coisa do tipo. E como é que você faz se você tem um bar da honestidade dentro do quarto, um frigobar, pode ser um frigobar da honestidade também, você tem todos os itens lá dentro para ele consumir e de repente ele chega carregado, cheio de coisa e não tem espaço para colocar aquilo no frigobar. Bom, o que eu fazia era o seguinte, eu sei que tem muitas pousadas que cobram a rolha e falam que não pode consumir a bebida de fora, dentro, tal. Realmente, né, você tem o direito de falar que a pessoa não vai consumir, mas se ela quiser consumir bebida de fora, ela vai consumir, ela vai levar para dentro do quarto, ela vai consumir lá dentro, você não vai estar vendo. Então, eu não gosto da proibição. Apesar dela ser possível, eu acho que ela não é recomendável. Então, eu prefiro que vocês façam um bar da honestidade e caso o hóspede chegue com bebidas e solicite que você retire os itens que já estão no frigobar, você pode retirar. Ou caso você não queira retirar, tá lá, ele vai se ajeitar, ele vai dar um jeito com aquilo. Então aí você não precisa se preocupar tanto também. Mas eu sempre dava a opção, quando eu via que o hóspede chegava com cooler, já chegava com bebidas e tudo mais, eu dava a sugestão. Você prefere que eu esvazie seu frigobar? Aí a gente esvazia, deixa anotado na ficha dele para não ter confusão na hora do check-out e tá tudo resolvido. Então, não deixem de usar o bar da honestidade, porque vocês acham que os hóspedes, né, não vão querer trazer itens de casa. Faça os dois, deixe aberto para eles trazerem os itens, sempre com bastante parcimônia. Isso eu gostava de fazer muito na minha pousada também. Por exemplo, eu não deixava o cara ficar com um cooler, né, uma coisa gigante na piscina, que pudesse cair na piscina ou pudesse quebrar garrafas de vidro, alguma coisa do tipo. Tem que ter as mínimas regras de convivência para quem traz a bebida, né, de fora. Principalmente para você não ter aquele problema que eu já comentei aqui também em outro vídeo, de ter hóspedes exagerando na bebida e estão exagerando ainda na bebida de fora, né? Ou seja, trazendo um problema em dobro. Você nem está ganhando sobre aquela bebida e ele passa a trazer a bebida de fora e aquilo acaba te prejudicando bastante. Então, mais uma vez, flexibilidade, tente entender um pouco do lado do hóspede. Se ele quer trazer a bebida, libere, mas crie regrinhas básicas para que ele fique à vontade e vocês também. A terceira pergunta que eu vou responder aqui no Pergunta para a Pousadeira de hoje é com relação ao estacionamento. Isso eu até já postei essa semana agora aqui no feed, né? Mas eu acho legal fazer o vídeo porque tem gente que não vê o vídeo, tem gente que não lê, então a gente atende todo mundo. Então a pergunta dessa seguidora foi o seguinte, ela está construindo uma pousada, eu vou aproveitar e tomar uma água aqui rapidinho. Bom, então essa seguidora, ela tá na fase de planejamento da construção da pousada dela, né? Então ela tá junto com o arquiteto, definindo onde vão ficar os quartos, quantos quartos vão ser, etc. E surgiu essa dúvida dela.
poxa, mas eu vou ter que gastar um pedaço do meu terreno para estacionamento, sendo que eu podia pôr mais 1 ou 2 quartos, né, ali. Que desperdício de terreno. É uma tristeza mesmo, né? Você pensar que você tem um terreno e que você, né, vai ter que usar uma parte para uma área, vamos dizer assim, morta, que é o estacionamento. Mas apesar de ser considerado uma área morta, o estacionamento é uma área importantíssima, porque seu hóspede vai chegar, a grande maioria de carro, eu acredito, depende muito da sua localidade, claro, mas a grande maioria vai chegar de carro. E se a grande maioria vai chegar de carro, é sua responsabilidade como pousada ter um local para ele estacionar. Ok, ele pode até estacionar na rua? Pode, mas e se a rua for estreita? E se tiverem muitas pousadas na sua rua e de repente todo mundo tem que estacionar na rua? Ou se você está numa cidade, né? Você pode ter uma pousada numa cidade maior e sua rua é movimentada, não é proibido estacionar, por exemplo, na sua rua. Então você tem que pensar em tudo o que vai ser necessário para o hóspede durante a estadia. E o lugar para ele colocar o carro é primordial. Assim, vocês não precisam se preocupar tanto a ponto de fazer um super estacionamento, com cobertura, com espaço, né, para vários carros. Não, o ideal é que você tenha pelo menos uma vaga de estacionamento por quarto, né? Eu acho que é o ideal, acho que mais do que isso já é exagero, uma vaga de estacionamento por quarto e pelo menos uma vaga de estacionamento para operacional, que pode ser para o seu próprio carro, né, que você vai estar usando, ou para um terceiro que vai vir e vai fazer um serviço. Então você tem que ter uma vaga extra. E ouvir uma pessoa, às vezes, procurar hospedagem, você está lotado, então tem que ter essa vaga extra. Então pense sempre uma vaga por quarto, mais uma vaga extra para o operacional. E você pode, para uma maneira de economizar bastante espaço, é você fazer um recuo na frente da pousada e os carros estacionarem a 45 graus. Isso economiza bastante espaço no seu estacionamento e resolve a sua questão sem muita dor de cabeça. O mundo ideal é que você tivesse um espaço onde fosse coberto, onde os carros pudessem ficar com segurança, que fosse fechado, mas a gente sabe que não é assim a realidade da vida de todos, então adapte-se ao que você tem. Só não esqueça que você tem que ter um estacionamento na sua pousada. Uma pousada sem estacionamento é garantia de reclamação dos hóspedes, porque o carro é um bem que a maioria das pessoas zela muito, e se você não cuidar, né, desse bem do seu hóspede, você pode ter bons problemas, ainda mais se você tiver problemas de segurança na sua cidade. Se você tiver problemas de segurança na sua cidade, então pense em um estacionamento mais fechado, ou então você vai ter que ter um vigia para estar de olho ali nos carros. E a última alternativa é você fazer uma parceria ou com alguém próximo. Às vezes você tem alguma pessoa na rua da sua pousada, bem próximo da sua pousada, que tem um terreno que está parado, que não tem necessidade, que não vai usar tão cedo. Você pode fazer uma negociação com ele e usar o terreno dele como estacionamento, né? Você paga uma taxa mensal, você faz a conservação do terreno, não sei, tudo depende da sua negociação. Mas você tem que ter uma alternativa. Então, procurar estacionamentos que possam ser alternativos ou até mesmo procurar estacionamentos mesmo. Caso a sua rua tenha algum estacionamento de verdade, já funcionando, operando, você pode resolver essa questão fazendo uma parceria com esse estacionamento. Então, nunca se esqueçam de todos os itens que são importantes para a estadia do seu hóspede. Se o seu hóspede vem de carro, se a maioria dos seus hóspedes vai vir de carro, que eu acredito que é o que realmente acontece, né, agora aqui no Brasil, as pessoas viajam muito de carro particular, é bem comum isso, muitas vezes também alugam carro para viajar. Então, se você identificar que o seu hóspede tem essa necessidade e vai viajar de carro, tem que ter estacionamento. Então, não deixe de ter estacionamento para ter espaço para quarto. Pense em ter quartos funcionais, de bom tamanho e serviços que agreguem a sua pousada. Então, não se esqueça desse item na hora de planejar e construir a sua pousada. Vou aproveitar essa pergunta para contar a experiência que eu tive no Terra Pátris logo que a gente abriu. Então, logo que a gente abriu, a gente fez um recuo na frente da pousada, com 3 vagas para carro, que a gente tinha 3 quartos operando na época, então por muito tempo funcionou. Porém, com a expansão da pousada para 6 quartos, a gente teve que abrir uma nova área de estacionamento, então a gente aumentou de 3 vagas para 7, a gente passou até a vaga operacional, que a gente não tinha, então a gente passou até a vaga operacional de estacionamento, e na época era uma demanda muito grande dos hóspedes de estacionamento coberto.
E a gente resolveu fazer, porque era uma demanda muito grande e o sol aqui no Piauí é muito forte mesmo. Você deixar o carro no sol, ele deteriora muito rápido. Então, por uma solicitação dos hóspedes, a gente fez o estacionamento coberto. Infelizmente, ele não durou muito tempo, devido às condições, né, do que ele foi feito, o material não foi muito durável, não foi uma boa ideia, acabou virando um lugar para o pessoal ficar se pendurando, então não foi uma boa ideia para a gente acabou tirando a cobertura e resolvemos plantar árvores e agora aguentar um tempo até essas árvores crescerem e gerarem uma sombra, para não ter que fazer a cobertura e gerar outro gasto e mais material e mais dor de cabeça. Então, plantem árvores, que também resolve muito bem a questão da sombra no estacionamento da sua pousada. Agora a gente tem uma quarta pergunta, essa pergunta já é um pouco mais polêmica e ela diz a respeito sobre o ar-condicionado. Não sei se acontece na pousada de vocês, na minha pousada acontecia demais. O pessoal tinha costume de sair para a praia, passar o dia e largar o ar-condicionado ligado o dia inteiro. É um absurdo, né? Hoje em dia você escutar esse tipo de coisa, né? Que a gente fala tanto de economia, de recursos, de meio ambiente, de sustentabilidade. Uma pessoa ir viajar e largar o ar-condicionado o dia inteiro ligado, sem ninguém no quarto, só para o quarto estar um pouquinho gelado na hora que ele for chegar na pousada. É um assunto muito delicado, mas eu vou mostrar aqui o que eu fiz na minha pousada e que resolveu e diminuiu muito o número de vezes que o pessoal deixava o ar-condicionado ligado no quarto. A gente pensou, né, por muito tempo a gente ia e entrava no quarto e desligava o ar, isso é o que a gente fazia, mas isso pode gerar alguns problemas. Então, às vezes você não tem certeza se o hóspede está ou não está no quarto, então como é que você vai entrar do nada, né, no quarto assim para desligar? Às vezes fica uma situação desagradável, você tem que ficar o tempo todo, né, vistoriando para ver qual quarto que está com o ar-condicionado ligado e não tem ninguém. Então não era uma boa ideia. Então o que a gente fez? A gente colocou isso nas regras da pousada. Então, dentro das regras que a pessoa entrava no quarto e ia ler, né, o regulamento, tinha lá falando que nós somos uma pousada que preza pelo meio ambiente, que o ar-condicionado não deve ser deixado ligado quando não tiver ninguém no quarto e, caso esteja, nós nos reservamos o direito de desligá-lo, caso você não esteja e ele esteja ligado e a gente acha que é o correto. Então a gente se reserva o direito disso. O hóspede está sabendo, tá? Caso ele tenha alguma restrição que não é para desligar, ele vai falar com você, né? E vocês vão conversar e vocês vão definir se ele vai poder ficar ligado ou não. Mas o ideal é sempre você avisar antes, porque se está avisado lá e o hóspede sai, e quando ele volta o ar-condicionado está desligado, ele pode até ficar puto, mas está avisado lá nas regras, faz parte das regras. Então, use as regras sempre a seu favor. Tente colocar tudo que pode dar qualquer conflito com o hóspede dentro das suas regras. Se fica lá explícito, você costuma não ter mais problema com isso. Então, a minha dica: pode desligar o ar-condicionado, sim, se você acha que é errado ele deixar ligado, igual a gente acha, né, igual eu acho particularmente. Você pode, mas é sempre legal você deixar isso avisado antes, para eles saberem o que eles vão encontrar, podem encontrar quando eles voltarem para a pousada e virem o ar-condicionado desligado. Tudo bem? Mas eu sou super a favor disso, eu não acho legal esse tipo de atitude dos hóspedes e acho que você, como pousadeiro, como o detentor, né, de todos os custos aí da sua pousada, você tem que tomar as rédeas dessa situação também. Você tem que mostrar para ele que aquilo é um custo importante para sua pousada e que você não vai deixar aquilo prejudicar o seu negócio. Então, avise, explique. Geralmente os hóspedes são muito mais empáticos do que a gente acha. Então, fale a verdade e seja sincero. Geralmente é a melhor das soluções em quase todo tipo de situação. Vamos então agora para mais uma pergunta. Hoje tem bastante, hoje são 6 perguntas, eu já estou na quinta. A quinta pergunta foi de um outro seguidor que me disse que o sonho dele é ter uma pousada, ele sempre quis ter uma pousada, ele já planeja isso há muitos anos, porém ele tem muita dificuldade de levantar o capital para poder construir ou arrendar uma pousada, né? Porque geralmente, eu não sei se vocês sabem, mas geralmente os arrendamentos, eles têm um valor anual.
E muitos proprietários preferem receber esse valor anual de uma vez só. Então é um investimento, né? Porque você vai pegar, vamos supor, se você pegar uma pousada de R$ 5.000 de aluguel, né, de arrendamento, um ano são R$ 60.000. Então se você não tem esse dinheiro às vezes para dar de uma vez, pode ser um problema, pode atrapalhar o seu sonho, pode dificultar a sua vida. Então você vai ter que levantar o capital para arrendar uma pousada. Qual foi a minha sugestão para esse seguidor? Primeiro, um arrendamento sai muito mais barato do que uma construção de uma pousada, isso é óbvio. Então, se você quer testar, ver qual é que é, entender um pouco, eu recomendo que você parta primeiro para o arrendamento e depois você pode pensar em comprar a própria pousada que você arrendou, ou então, nesse meio tempo, você pode comprar um terreno e juntando dinheiro para fazer a construção da sua própria pousada. Mas o arrendamento é sempre a opção mais econômica, meio mais econômico de entrada para você entrar no mundo dos pousadeiros de verdade. E para você levantar esse capital, você tem algumas alternativas. Uma é você trabalhar já na profissão que você tem, que foi um dos casos, né, no caso, no Terra Patris, quando eu resolvi fazer o Terra Patris, eu usei um dinheiro que eu já tinha, né, conquistado com meu trabalho como engenheira, para comprar o terreno. Depois eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, mudei de emprego, mudei de empresa, para ganhar mais, já com foco em guardar um dinheiro para construir a minha pousada. Então eu fiquei 1 ano e meio trabalhando, fazendo muita hora extra, realmente me excedendo para guardar o dinheiro para conseguir construir minha pousada. Então a primeira sugestão que eu te dou é você focar numa coisa que você já sabe fazer, numa profissão que você já tem muitas vezes, e você segurar, né, trabalhar muito, segurar as pontas por um tempo, juntar esse dinheiro para então realizar seu sonho. Então essa seria uma primeira alternativa. Uma segunda alternativa é você procurar pousadas que estejam para ser arrendadas e você tentar negociar a forma de pagamento. Então eu recomendo que você dê de sugestão para o proprietário da pousada, para quem está querendo arrendar, que você faça pagamentos mensais, ou você faz realmente o pagamento do aluguel mensal, ou você dá 3 aluguéis de início e aí vai pagando os outros adiantado, alguma coisa do tipo. Então você negociar a maneira que pode ser pago esse arrendamento também é uma ótima sugestão. Porque assim você não precisa levantar tanta grana assim para dar o início nesse seu projeto de ter uma pousada, e você consegue, com o seu próprio trabalho na pousada, ir pagando essas prestações ou aluguéis que você vai ter que pagar de arrendamento. Então essa foi a maneira que a gente procurou fazer, que eu fiz na minha pousada também. Na minha pousada a gente fez uma condição de pagamento bem interessante para arrendatária. A gente pediu 3 meses de aluguel adiantado e o restante ela está pagando, sendo que ela vai terminar de pagar 3 meses antes do final do contrato. Dessa maneira, a gente fica seguro como arrendador, porque ela, quando entrar na baixa temporada, ela já vai ter pago praticamente todo o arrendamento que ela deveria ter pago pelo ano todo, e para ela também fica muito bom, porque num período de baixa ela já não precisa se preocupar com o aluguel, ela pode simplesmente trabalhar e colocar esse dinheiro no bolso dela. Então, fica aí minha dica, número 1, ou você trabalha já na sua especialidade para juntar um dinheiro para conseguir começar a sua pousada, ou então, se você for para o caso do arrendamento, entre numa negociação muito acertada junto com o proprietário da pousada. Dessa maneira, você tende a conseguir condições muito especiais, muito melhores, tanto para você quanto para o arrendador. Então, ficou aí a resposta da minha 5ª pergunta do Pergunta para a Pousadeira hoje. E a última pergunta também foi de uma outra seguidora, foi como fazer para ter a pousada anunciada no TripAdvisor. O TripAdvisor, para quem não sabe, é o maior app que reúne avaliações de pousadas, restaurantes, locais turísticos do mundo. Então estar no TripAdvisor é muito bom. Eu gosto muito do TripAdvisor, até por isso, né, uma das coisas que a gente focou muito na nossa pousada foi estar lá no topo do TripAdvisor, porque isso faz muita diferença para sua pousada, ter boas avaliações, estar classificado como uma das melhores pousadas do seu destino é uma coisa muito boa para a imagem da sua pousada, e você estar no TripAdvisor é primordial. E como você pode entrar? Você
você tem duas maneiras de entrar. A primeira delas é um hóspede já fazer uma avaliação do seu estabelecimento, então você nem precisa cadastrar ele, você só precisa depois dizer que você é o dono. Então, se você entrar no TripAdvisor, procura o nome da sua pousada, vê se ela está por lá. Se ela não estiver, você vai ter que partir para a segunda opção. Mas se ela já estiver, é que alguém já cadastrou para você. Então, você vai lá e você pede para você se tornar o administrador daquela conta. Eles vão fazer uma análise, algumas perguntas, e a partir de então você vai ter o poder de ser o administrador dessa conta. Assim você vai poder responder avaliações, avaliar outros lugares também, e fica muito mais fácil para você. Então a primeira opção seria um hóspede, alguém que já ficou na sua pousada, fazer esse cadastro para você. A segunda opção é você mesmo, como dono, né, fazer o cadastro da sua pousada. Assim você já atrela a sua conta de uma vez à conta do TripAdvisor, então você já de cara você já pode começar a responder avaliações assim que elas começarem a chegar. Opa, perdi. Vamos fazer para ter sua pousada no TripAdvisor. E aí quando você tiver já cadastrada a sua pousada, aí é só começar a responder, só começar a incentivar que as pessoas façam avaliações, que não adianta nada também você ter um cadastro no TripAdvisor e você não ter avaliações por lá. Então, você vai começar a pedir para os seus hóspedes, perguntar se eles gostaram, mandar o link para eles fazerem a avaliação e você vai começar a movimentar essa sua conta no TripAdvisor para que uma hora você possa usar ela a favor da sua pousada e para você conseguir receber mais reservas. Então, se você ainda não está no TripAdvisor, corre lá, se cadastra, porque vale muito a pena. Ainda na sexta pergunta é com relação a avaliações da Booking. Avaliações da Booking, da Expedia, de qualquer parceiro desses de venda, elas só podem ser feitas por quem realmente reservou a sua pousada por lá. No TripAdvisor qualquer pessoa entra e pode falar sobre sua pousada. Apesar de que, se o TripAdvisor descobre que alguém fez uma avaliação para você e não ficou na sua pousada, ele tem todo o direito de apagar a avaliação. Então isso é bom para você também, caso você receba uma avaliação ruim de alguém que não ficou na sua pousada, ou que não gostou do atendimento, ou que deu algum problema que não pôde ficar, você pode sim solicitar para o TripAdvisor retirar essa avaliação online, porque lá eles só permitem que sejam avaliados locais que realmente foram visitados pelos hóspedes. Se não foram, eles nem te permitem fazer isso. Então, fica aí a última dica com relação ao TripAdvisor. E se você não tem, corre lá e faz o seu cadastro. Na Booking, que eu estava falando, na Booking e na Expedia, você só pode fazer avaliação caso realmente você tenha feito a sua reserva por eles. Então, se você é um hóspede, fez uma reserva pela Booking, logo depois do fim da estadia, você vai receber um link da Booking para que faça a avaliação da pousada. E aí a pousada vai poder responder ou não, de acordo com o que ela queira. Eu sempre recomendo que vocês respondam todas as avaliações, mesmo que seja para dizer só uma obrigada e volte sempre. Mas respondam todas as avaliações, porque faz muita diferença. Bom, gente, então esse foi o Pergunta para a Pousadeira de hoje. Hoje eu falei de 6 dúvidas, adoro receber as dúvidas de vocês. Não deixem de mandar as dúvidas de vocês para mim aqui no meu canal, ou lá no meu Instagram, ou via e-mail, ou WhatsApp, quem tem meu contato. Façam da maneira que vocês preferirem. Só não me deixem sem conteúdo, sem perguntas para responder para vocês. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço muito. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E vamos passar essa mensagem para o mundo e para que mais pousadeiros possam, como a gente, viver com qualidade de vida e ter uma pousada de sucesso. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada e até mais!